Amós capítulo 5, a partir do versículo 1. Todos acharam? Podemos ir? Vamos lá. Ouve esta palavra que levanto como lamentação sobre vós, ó casa de Israel. Caiu a virgem de Israel, nunca mais tornará a levantar-se. Estendida está na sua terra, e não há quem a levante. Porque assim diz o Senhor Deus: a cidade da qual saem 1000, conservará 100, e aquela da qual saem 100, conservará 10 a casa de Israel. Pois assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei. Porém, não busqueis a Betel, nem venhais a Gilgal, nem passeis a Berseba, porque Gilgal certamente será levada cativa, e Betel será desfeita em nada. Buscai ao Senhor e vivei, para que não irrompa na casa de José como um fogo que a consuma, e não haja em Betel quem o apague. Vós que convertereis o juízo em Aslona e deitais por terra a justiça. Procurai o que faz o 7 estrelo e o Órion, e torna a densa treva em manhã, e muda o dia em noite, o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. Senhor é o seu nome. É ele quem faz subir destruição sobre o forte e ruína contra a fortaleza. Aborreceis na porta ao que vos repreende e abominais o que fala sinceramente. Portanto, visto que pisais o pobre e dele exigis tributo de trigo, não habitareis nas casas de pedras lavradas que tendes edificado, nem bebereis do vinho das vides desejáveis que tendes plantado. Porque sei serem muitas as vossas transgressões e graves os vossos pecados. Afligis o justo, tomais suborno e rejeitais os necessitados na porta. Versículo 13. Portanto, o que for prudente guardará então silêncio, porque é tempo mau. Buscai o bem e não o mal, para que vivais. E assim o Senhor, Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Aborrecei o mal e amai o bem, e estabelecei na porta o juízo. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, se compadeça do restante de José. Portanto, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos: em todas as praças haverá pranto, e em todas as ruas dirão: ai, ai. E ao lavrador chamarão para o pranto e para o choro os que sabem prantear. Em todas as vinhas haverá pranto, porque passarei pelo meio de ti, diz o Senhor. Ai de vós que desejais o dia do Senhor. Para que desejais vós o dia do Senhor? É dia de trevas e não de luz. Como se um homem fugisse de diante de um leão e se encontrasse com ele o urso. Ou como se, entrando em casa, encostando a mão à parede, fosse mordido de uma cobra. Verso 20. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? Não será completa a escuridão sem nenhuma claridade. Meus queridos e amados irmãos, Deus é a minha testemunha do que vou lhes falar essa noite, e digo isso com temor e tremor. Espero que alguns de vocês temam e tremam também. Na madrugada da quarta-feira para a quinta-feira, eu acordei por volta das 3h40 da manhã, acordei assustado e trêmulo. Queridos, acordei com uma voz me chamando. Irmãos, diante de Deus, volto a dizer-lhes, eu não posso mentir. Quem me conhece sabe que eu não sou de brincadeira. Foi uma voz tão audível, mas tão audível, que eu me levantei apressadamente, fiquei em silêncio e na expectativa de que essa voz falasse comigo outra vez. Fiquei parado, olhando para a porta da minha casa e confesso-lhes que fiquei desejoso em abrir, porque eu tinha plena convicção de que havia alguém na porta me pedindo ajuda. Todavia, como a voz não retornou a falar, imediatamente me ajoelhei e comecei a orar trêmulo. Os joelhos, só a graça do Senhor. Após a oração, fiquei sem sono, não consegui dormir mais, o sono fugiu. Então eu me sentei e comecei a estudar a palavra e esboçar um sermão. Mas eu não imaginava o que sucederia dias depois. Quizás alguém me pergunte: pastor, seja sincero, não minta. A voz que lhe falou, o senhor conhece? Conheço.
identifiquei. É alguém que eu conheço. Dias depois do ocorrido, eu estava aqui no mercadinho, aqui próximo da minha residência, quando do nada fui abordado por uma senhora que, pasme os senhores, começou a falar sobre a pessoa a qual eu havia sonhado. Pastor Antônio, tudo bem com o senhor? Tudo bem. O senhor sabe quem é fulana? Eu digo, sei. O senhor está sabendo que ela se envolveu num caso extraconjugal, ou seja, está em adultério? E eu fiquei parado. Digo, meu Deus, agora eu sei por que essa voz veio. Na realidade, essa pessoa, com certeza, deve estar em apuros. Fiquei parado, pensativo, e voltei para minha casa e perguntei a Deus o sentido dessa voz. Meus amados irmãos, da sexta-feira para o sábado, eu tive um sonho bastante perturbador com todos os membros de uma família aqui da igreja. Todos os membros. Um sonho terrível. Acordei assustado, pensativo, preocupado e comecei a orar. Na madrugada de hoje, por volta das 0h30, eu senti de repente um forte desejo de me levantar, fui ao meu computador e eu conversava com Cida. De repente me veio à mente assistir 2 cultos de 2 igrejas. Comecei a assistir, de repente comecei a derramar lágrimas e digo-vos antecipadamente, essas lágrimas não foram pela pregação, mas foram pela ausência dela. O que eu vi, eu acredito que o Espírito Santo queria que eu visse aquilo, foi algo que me deixou triste e assustado. Queridos, é triste ver como minutos e horas são gastos dentro de um lugar chamado templo de adoração a Deus, com brincadeiras, sabe, com piadas, com festas, com danças, homenagens a homens, pessoas caindo no chão, se tremendo, dizendo que é pelo poder de Deus, jovens pulando ao som de música que parece mais carnaval, e eu confesso que fiquei arrasado. Fui acometido por um sentimento profundo de tristeza total, e ao mesmo tempo cheio de gratidão a Deus por ocupar este púlpito e pregar a vocês a verdade, a graça de Deus. Não é uma palavra que agrada, mas é uma palavra que muda vidas. Então eu sou grato a Deus, só gratidão a Deus por ser pastor de uma humilde igreja, mas que nós temos um compromisso com a verdade de Deus. Então, eis o que me veio à mente. Amós capítulo 8, versículos 11 e 12. Imediatamente foi o texto que me veio à mente. Amós capítulo 8, versículos 11 e 12. Diz assim a palavra do Senhor. Amós 8, versículos 11 e 12. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei o quê? Fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de quê, irmãos? Mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão de mar a mar, e do norte até o oriente. Correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor, e não a acharão. Esses dias profetizados pelo profeta Oséias, pelo profeta Amós, me perdoe, chegaram. Esta fome e sede de ouvir, veja, sede de ouvir a palavra, ela é enviada pelo próprio Deus. E Deus está dizendo que muitas pessoas vão ter fome e sede da palavra, eles vão bater de igreja em igreja, porta em porta, igreja em igreja, grande, pequena, bonita, rica, pobre. E Deus diz, vocês não vão encontrar palavra, porque não tem palavra. É o próprio Deus que envia, não é o diabo, não é um trabalho de feitiçaria. Deus está dizendo, eu enviarei. Então muitos homens e mulheres estão andando para lá e para cá em busca da palavra, mas não estão conseguindo encontrar. Os dias são maus, casamentos destruídos, desemprego, doenças, guerras, fomes, e as pessoas em busca de uma palavra de conforto, de uma palavra de esperança, mas não tem palavra, porque quando elas estão entrando em lugares de adoração a Deus, o que é que elas encontram? Não um pastor, mas um animador de palco. O que é que elas encontram? Uma plateia sorrindo e brincando.
Testemunhos, teatro, louvorzão, sorvetada, encontro de corações, né? O São João com Cristo, o Recife Feliz, o cair pelo suposto poder de Deus, as correntes de libertação, mas não há palavra. É o sal grosso para expulsar os demônios. Não existe palavra. O povo está com fome, sede, mas não há palavra. A igreja já não consegue impactar ninguém. A igreja não impacta mais ninguém. Não se respeita mais os crentes. Houve um tempo que os crentes eram respeitados. Substituíram o culto a Deus pela diversão, entretenimento. Agora é o culto dos anos 60, é o culto dos funkeiros, é o culto dos motoqueiros, é o culto do Dia dos Pais, é o culto do Dia das Mães, só não tem culto para Deus. Todo mundo tem culto, só não tem culto para Deus. O que diz o profeta Oséias: andarão de mar a mar, do norte até o oriente, correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor, porém não acharão. O triste resultado da falta de palavra, olha o que é, Oséias 4:6. Oséias 4. Oséias capítulo 4, verso 6. Daniel, Oséias. Oséias 4, verso 6. Oséias capítulo 4, verso 6. Diz assim a palavra, Oséias 4, 6. O meu povo está sendo o quê? Destruído, veja, destruído. E por que está sendo destruído, Sheila? Porque lhe falta o conhecimento. Conhecimento de quê? Da palavra, conhecimento de Deus. Você só pode conhecer Deus se você conhecer a palavra. Olha Oséias 6, 6. Oséias 6, verso 6. Oséias 6, 6. Pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus, mais do que holocausto. Lá em Mateus capítulo 22, versículo 29. Mateus 22, 29. Mateus 22, versículo 29. Respondeu-lhe Jesus: errais, veja, errais, não conhecendo o quê? As Escrituras, nem o poder de Deus. Quer dizer, quando eu não conheço a palavra, eu erro, eu sou enganado, eu faço coisas que eu penso que é correto e aos olhos de Deus são totalmente erradas. Você quer ver uma coisa interessante? Que nós temos batido muito aqui nessa tecla. Abre Mateus capítulo 10, Mateus 10, versículo 5. Mateus 10, 5. É uma coisa que hoje é muito clara, é muito nítida para nós, mas não é para muita gente. Mateus 10, verso 5. Leia, por favor, com cuidado para entender o que está lendo. A estes 12, pare e olhe para cá, 12. A estes 12 o quê? Apóstolos. Muito bem, Marcelo. A gente tem que ouvir e raciocinar. A estes 12 apóstolos, Jesus foi dizer algo. Lembrando a vocês que Paulo não estava no meio desses 12. Paulo veio depois. Paulo ele considerou-se um apóstolo abortivo. Jesus estava falando para aqueles discípulos judaizantes, judeus. Apesar de que Paulo tinha dupla nacionalidade, ele era romano e judeu. Mas qual foi a ordem que Jesus deu aos 12? A estes 12, enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções. Não tomem rumo aos gentios. O que é isto? Vocês não devem ir aos gentios. O que é um gentio? Gentio é um estrangeiro. É alguém que não é judeu. Então Jesus disse, vocês, os 12 que eu escolhi, não vão até os gentios. O que é que eles tinham que fazer? Não tomem rumo aos gentios, nem entreis em cidades samaritanos, mas de preferência procurai quem? As ovelhas perdidas da casa de Israel. Olhem para cá, prestem atenção. Jesus Cristo deu uma ordem aos 12 que ele escolheu. Lá em Marcos fala sobre os que ele escolheu. Paulo não estava aqui. Paulo não esteve com Cristo no seu ministério terreno. Jesus escolheu Paulo
antes da fundação do mundo, mas o chamou no caminho de Damasco para que ele fosse o nosso apóstolo, o apóstolo dos gentios. Então o Senhor chamou os 12, linda, e disse: preguem para os judeus. Vocês estão entendendo isso? Preguem para os judeus. Quando nós vamos na Epístola aos Gálatas, nós sabemos que foi Paulo que recebeu a revelação da graça de Deus no capítulo 1. Gálatas 1, a partir do verso 11. Veja o que o apóstolo Paulo diz aqui. Gálatas 1, 11. Gálatas 1, verso 11. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de quem? Ora, Paulo não andou com Jesus, mas o Cristo que ele viu foi o Cristo que ressuscitou. Amém, igreja? Amém. O Cristo ressuscitado apareceu a Paulo para lhe revelar o evangelho que Pedro não pregava, João não pregava, porque foi revelado a Paulo. Este evangelho é para nós, não aquele que os discípulos judeus pregaram. Porque se nós misturarmos esses dois evangelhos, então nós vamos ter um problema dentro da igreja, porque nós não somos judeus. Ok? Então vamos lá. Verso 13. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajavam-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu filho em mim, para que eu o pregasse entre quem? Ah, que coisa maravilhosa! A ordem de Jesus foi para que os 12 fossem para os judeus, e Paulo recebeu a ordem para ir para os gentios, que somos nós. Sem detença não consultei carne e sangue, isto é, não consultei homens, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim. Ele disse: eu não procurei os 12, eu não fui até eles a princípio, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Decorrido quantos anos? 3 anos se passaram. Prestem atenção, é aqui que está a chave de tudo. Por isso que a coisa está feia. Decorrido 3 anos, então subi a Jerusalém. Ele disse: agora eu vou, depois de 3 anos, para avistar-me com Cefas, que é Pedro, né? E permaneci com ele 15 dias. A princípio ele não foi. Ele não procurou os discípulos judeus. 3 anos depois ele foi encontrar-se com Pedro. Verso 19. E não vi outro dos apóstolos senão Tiago, o irmão de quem? Do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito. Capítulo 2, verso 1. Quantos anos agora se passaram? 14 anos depois. Paulo recebe a graça. 3 anos depois ele vai se encontrar com Cefas e João. 14 anos depois, ele vai para onde? Subir outra vez a Jerusalém. Agora com Barnabé, que era um gentio, levando também Tito, que era um gentio. Subir em obediência a uma revelação. 1 minuto da sua atenção. Quando ele recebe a graça de Deus, ele não vai se encontrar com os 12 para pregar a eles ou falar ou expor a eles o evangelho que ele recebera, porque ele não recebeu nenhuma ordem do Senhor. Aí ele diz: agora recebi uma revelação e obedecendo a revelação, 3 anos depois eu subi. Agora ele diz: 14 anos depois recebi uma revelação e subi novamente a Jerusalém. Levou agora Tito e Barnabé. Ok? Verso 2. Subi em obediência a uma revelação e lhes expus, agora sim, e lhes expus o evangelho que prego. Entre quem?
entre os gentios. Ele disse, agora eu vou falar para eles o que Deus, o Senhor Jesus já me revelou, que eles não conhecem. O evangelho que Paulo pregava, os 12 não conheciam. Paulo foi lá expor para eles. Mas em particular os que pareciam de maior influência, para de algum modo não correu ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, isto é, os cabeças da igreja de Jerusalém, Pedro, João, quais tenham sido outrora, não me interessa, Deus não aceita a aparência do homem, esses digo que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Queridos, olhem para cá, não é orgulho, é verdade. Você não tem nada a aprender com mensagem da lei. Não vai te acrescentar nada. Nada. É a mais pura verdade. Quem está na graça está avançando, não retrocede. É você que já tem que ensinar. Paulo disse, respeito todos eles. Não me acrescentaram nada. Eles não têm o que me passar. É isso que Paulo está dizendo. Verso 7. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão, veja, da incircuncisão, me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão. A Paulo foi confiado o evangelho da incircuncisão, a Pedro da circuncisão. Era uma mensagem específica para os judeus. Por isso que o Senhor disse, vá a eles e pregue. Agora, aos gentios, é Paulo. Pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, olha as colunas da igreja de Jerusalém, Paulo. Tiago, Cefas e João, que eram reputados o quê? Colunas, eles eram os líderes, Val. Me estenderam a minha Barnabé, a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para quem? Para os gentios. E eles para quem? Circuncisão, para os judeus. Ou seja, ali houve um acordo. Bem, eu e os meus cooperadores, Tito, Barnabé, Timóteo, nós vamos para os gentios. E vocês vão para os judeus. Não podemos misturar esses dois evangelhos. Não podemos. Mas tanto os da circuncisão como os da incircuncisão, é claro que eram salvos, mas mensagens diferentes. Infelizmente, pegaram, por falta de conhecimento, essas duas mensagens, misturaram e jogaram na igreja. Então hoje você tem uma lei misturada com graça. É gente querendo ser judeu, viver como judeu. É o que você tem visto. É triste dizer isso, mas é a mais pura realidade. Agora, veja a recomendação que eles deram a Paulo. Verso 10. Recomendando-nos somente que nos lembrássemos, essa parte eu deixo com vocês e leio em voz alta. Dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Veja o que é que eles tinham para dizer a Paulo. Paulo, lembre-se dos pobres. Só isso. Eles não tinham o que dizer a Paulo. Que a graça foi revelada a Paulo. Os mistérios ocultos em Deus foram revelados ao apóstolo Paulo. Agora, você pode ler o verso 11. Quando, porém, Cefas, Pedro, veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Pedro se tornou digno de receber uma repreensão, uma chamada. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, da lei, os da lei, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. Veja, a lei dissimula. Olha a diferença da graça. O cara na lei está dissimulando. Estava de Pedro dissimulando, conversando com os gentios, vocês são gente boa. Quando os da parte de Tiago chegavam, ele... Paulo viu. Opa! Verso 14. Verso 13, E também os demais judeus dissimularam com ele. Olha, caíram na de Pedro, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi, olha como deve proceder um homem de Deus, da graça, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do evangelho, disse a Cefas,
na presença de todos, se sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? E essa repreensão surtiu tanto efeito, essa chamada na frente de todos, claro, Paulo fez isso com amor, que lá em 2 de Pedro, olha a humildade do homem de Deus. Pedro era um homem de Deus. Capítulo 3. 2 de Pedro, capítulo 3. 2 de Pedro, capítulo 3. É o último capítulo, a partir do verso 14. A partir do versículo 14. Por essa razão, pois amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por seres achados por ele em paz, sem mácula, irrepreensíveis. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão quem? Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Olha a humildade. Levou uma repreensão, não ficou chateado não. Ele disse, ele tem razão mesmo, eu é que preciso aprender. Ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que quando você vai... Amado, olhem para cá em nome de Jesus. Quando eu descobri que Deus me escolheu, eu fiquei feliz. Quando você diz hoje a um crente que Deus escolheu ele fica com raiva. Ele não gosta. Sabe por que ele fica com raiva? Sabe por que ele não gosta? Porque o homem não aceita a ideia de que há um Deus que controla a vida dele. Porque durante toda a sua vida ele foi ensinado que foi ele que aceitou Jesus Cristo. Porque se você for a um culto, o que é que você vê? Vem cá, tem alguém aqui que quer aceitar Jesus, o cara vem e chega ali na frente, ninguém sabe quem é, o tipo de vida que vive, sabe? Senhor, escreve agora o nome dele no livro da vida, quando a Bíblia diz que o nome é escrito desde a fundação do mundo. A igreja agora bata palma, mais um membro na nossa igreja. Pronto, para todo mundo ele é crente. Dias depois está o cara lá bebendo, tirando onda. E é assim que a coisa funciona. E ninguém consegue enxergar. Porque o que conta é número. Não é qualidade, é quantidade. Esse é o grande problema. E a igreja começa a encher. Mas encher de quê? Então, Pedro reconhece que a sabedoria que Paulo tinha era superior a dele. Ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam. Quem é que deturpa? Os ignorantes e instáveis. Como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Agora olha o conselho de Pedro. Vós, pois, amados, prevenidos, como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiai da vossa própria firmeza. Aqui está o homem que aprendeu. Pedro aprendeu muita coisa da graça. Antes crescei na graça. Aleluias! E no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto como agora, como no dia eterno. Paulo ficou com ele 15 dias, mas muita coisa da graça de Deus desceu ao coração de Pedro. Eu vou te mostrar outro exemplo. Em Atos 15, ali houve um confronto, vamos assim dizer, um confronto teológico. Em Atos 15, Atos dos Apóstolos, capítulo 15, Atos 15, a partir do verso 1. Atos 15, 1. Atos 15, verso 1. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidades, segundo o costume de quem? Moisés. Eles não conseguiam cortar o cordão umbilical com a lei, com Moisés. Não poder ser salvo. Irmãos, nós sabemos que a salvação é por graça, mas eles ensinavam que era pela circuncisão.
Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, veja, houve bate-boca, Paulo defendendo a graça, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a esta questão. Enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria e, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus, que haviam crido, veja, haviam crido, dizendo, é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Ou seja, Cristo não era suficiente para eles. Eles queriam sempre acrescentar a obra de Cristo à obra da lei. Acrescentar a obra de Cristo à obra da lei. E hoje não é diferente. Não é pela graça, mas pelo jejum. Vamos guardar sábado, vamos fazer assim. Mas Pedro já estava captando alguma coisa. Verso 11, olha o verso 11, olha Pedro. Mas cremos que fomos salvos como? Pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Então você percebe que Pedro já estava aprendendo muita coisa da graça do Senhor. Queridos, no século passado, um dos grandes pregadores batistas, Charles Spurgeon, advertiu que a igreja estava se afastando da pureza do evangelho. Século passado, mais de 100 anos já se passaram. Esse homem não tinha internet, não havia televisão, nem os meios de comunicação. Isso é uma profecia. Ao invés de proclamar com ousadia as verdades da Escritura, os crentes estavam tornando a Escritura mais aceitável, sendo cuidadosos em não ofender qualquer pessoa. O resultado disso é que a influência do cristianismo naquela época, ou naquele século, foi seriamente enfraquecida. Isso há mais de 100 anos. Imagina hoje. Mas ele disse outra coisa. Disse Charles Spurgeon, chegará um dia em que no lugar dos pastores alimentar as ovelhas, haverá palhaços a entreter bodes. O que me deixa triste é que muitos da graça estão assistindo esses palhaços. E gostam dos palhaços. Deveriam procurar um circo. Palhaços. 100 anos atrás, Spurgeon profetizou. Vai dar uma olhada lá nos bambambãs de hoje. Mais de 1 milhão. Vê o que é que o cara prega? Nada. Não conhece nada da graça. Nada, absolutamente nada. É só piada, é coach, é não sei o quê. Sabe? É maconha ungida, é não sei o quê. O profeta Amós traz ao povo de Israel, da parte de Deus, uma mensagem dura. Amós está chorando por ver a nação de Israel, o povo da aliança, caminhando para o precipício, andando na contramão de Deus. Queridos, prestem atenção, isso é muito duro. O culto que eles prestavam a Deus não estava sendo recebido pelo Senhor. Por quê? Porque era um culto humanista, era um culto centrado neles mesmos, era um culto onde eles nunca eram confrontados com a verdade. Seus louvores se tornaram em cânticos fúnebres. Retorne a Amós, por gentileza, capítulo 5. Amós 5, leia comigo o verso 2. Amós 5, verso 2. Daniel, Oséias e Amós. É fácil de encontrar. Profeta Daniel, depois vem Oséias, depois vem Amós. Amós 5, versículo 2. Amós 5, verso 2. Amós, capítulo 5, versículo 2. Amós prevê tempos sombrios e ruína vindo sobre o povo da aliança. Caiu a virgem de Israel. Nunca mais tornará a levantar-se. Estendida está na sua terra, e não há quem a levante. Interessante que a palavra hebraica caiu indica uma morte violenta, especialmente a morte na batalha. Israel cairá, diz o profeta. Nunca mais tornará a levantar-se. Estendida está na sua terra, e não há quem a levante. A queda será, segundo Amós, definitiva
irreversível. Oséias 14, versículo 1. É só retornar. Oséias 14, 1. Oséias 14, verso 1. Eis a razão aqui da ruína de Israel. Oséias 14, verso 1. É uma palavra de advertência para nós. Não há como zombar de Deus. Oséias 14, 1. Volta, ó Israel, para o Senhor, teu Deus, porque pelos teus o quê? Pelos teus pecados estás caído. O pecado derruba, mano. Ninguém fica de pé. Ninguém. Os pecados de Israel contra o Senhor foram a causa da sua ruína. Eis o que diz Isaías 10, 5. Livro do profeta Isaías. Os teus pecados são a causa de você estar caído. Diz a palavra, Isaías 10, verso 5. Livro do profeta Isaías, capítulo 10, verso 5. Isaías 10, 5. Veja que coisa assustadora. Ai da Assíria, cetro da minha ira, a vara em sua mão é o instrumento do meu furor. Há coisas no mundo acontecendo que a grande maioria dos seres humanos não entendem. Como é que um país que estava lá em paz, aparentemente em paz, de repente quer entrar em guerra e entra em guerra? E de repente aquilo desencadeia outras guerras. Porque hoje tudo é globalizado, é a OTAN, é o Tratado do Atlântico, é isso, é aquilo, tocou em um, toca em todos. Só que a gente que conhece a soberania de Deus sabe que tudo é Deus, amado. O homem não consegue, a mente humana não consegue captar Deus. Eu não sei nem qual é a ideia que as pessoas têm do que é Deus. Eu acredito, Alexandre, que alguns imaginam que Deus controla algumas coisas, mas não controla outra. Que Deus não tem controle sobre a morte, sobre a vida. Deus tem controle sobre tudo. Se você, eu creio que você é sábio, inteligente. O que é que Deus está dizendo aqui? A Síria é cetro da minha ira. É a vara que eu estou usando para disciplinar o meu povo. Deus está dizendo, eu levantei a Síria para que a Síria ataque Israel e eu estou castigando Israel. Porque o Senhor disciplina quem ama. Então Deus usou a Síria para trazer disciplina ao seu povo. Meu amado, ouça o que eu vou lhe dizer, isso é muito forte. Nada nem ninguém neste mundo pode levantar um homem que Deus derrubou. Nada. Nem oração de mãe nem de pai. Ninguém levanta quem Deus derruba. Ninguém abre porta que Deus fecha. Ninguém. Quando Deus derruba uma nação, não tem quem levante. Ninguém levanta. A queda de Israel seria desastrosa. Amós 5:3. Amós 5, verso 3. Só Deus pode levantar quem ele derrubou. Ninguém. Amós 5:3. Agora lembre-se disso, viu, querido? É Deus quem levanta pessoas como instrumento, às vezes, para disciplinar você. E ele pode fazer isso de várias maneiras. Ele pode lhe proteger, mas também tirar a proteção. Se Deus quiser tirar o que você tem, ele vai mandar alguém para levantar. Perdeu, já era. Amós 5, verso 3. Porque assim diz o Senhor Deus: a cidade da qual saem 1000, conservará 100. E aquela da qual saem 100, conservará 10. A casa de Israel. Agora, o mais assustador é o que diz Deuteronômio 28. Antes, anos e anos e anos antes de Jerusalém cair, pela mão dos romanos. Deuteronômio 28. Veja que profecia. Deuteronômio 28, a partir do verso 42. Deuteronômio 28, a partir do versículo 49. Deuteronômio 28, 49. Deuteronômio, quinto livro da Bíblia. O Senhor levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra virá, como o voo
impetuoso da águia, nação cuja língua não entenderás. Qual era o símbolo de Roma? Águia. Os estandartes romanos, todos eles tinham insígnia, águia. Qual é o símbolo da Alemanha? Águia. Qual é o símbolo dos Estados Unidos? Águia. O Senhor levantará uma nação, essa nação seria o Império Romano. Quando o general Tito veio com as suas hostes romanas sitiar Jerusalém, Lucas fala sobre isso, está na Bíblia, eles vieram tocando os tambores e aquelas insígnias na frente. Águia. Deus disse, esse povo vem como a águia. Centenas e centenas de anos já estava sendo profetizado. Verso 50. Nação feroz de rosto, que não respeitará o velho, nem se apiedará do moço. Ela não comerá o fruto dos teus animais, e o fruto da tua terra, até que sejas destruído, e não te deixará cereal, mosto, nem azeite, nem as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas, até que te haja consumido. Isso está em Lucas 21. Olha o que está escrito aqui. Sitiar-te-á em todas as tuas cidades. Isso ele está falando do cerco de Jerusalém. Até que venham a cair em toda a tua terra os altos e fortes muros. Jerusalém é uma cidade cercada por muros. Olha a profecia. Em todas as suas cidades, em toda a terra que o Senhor teu Deus te deu. Comerás o fruto do teu ventre. Irmãos, preste atenção. Comerás o fruto do teu ventre, a carne de teus filhos. Quem já leu Flávio José sabe que ele está falando o que Flávio José falou. Uma mãe matou um filho e comeu a carne dele. Isso está na história, livro História dos Hebreus, Flávio José. Quando a cidade foi sitiada, Daliane, quem estava dentro não pôde sair e quem estava fora não pôde entrar. Acabou a comida. Joséfo diz que as pessoas comiam feno para dar aos animais, alguns couro de cinto e outros os mortos, como houve nos Andes, né? Os Andes não tinham o que comer, vai comer o quê? Viraram canibais. Ou então morria de fome. Já estava sendo profetizado, o problema é que as pessoas não leem a palavra. Comerás o fruto do teu ventre, a carne de teus filhos e as tuas filhas, que te der o Senhor teu Deus. Na angústia e no aperto, com os teus inimigos te apertarão. Com que os teus inimigos te apertarão? Quer dizer, já estava sendo profetizado. Já estava sendo profetizado. Lá no verso 62, olha como é que ficou Jerusalém. Verso 62, ficareis poucos em número, vós que éreis como as estrelas dos céus, em multidão, porque não destes ouvidos à voz do Senhor, vosso Deus. É aqui que eu tremo e me arrebento. Não é o homem que a gente tem que temer, é Deus. A nação de Israel estava longe de Deus. Apesar de sua religiosidade, eles faziam peregrinação a Betel e a Gilgal, mas voltavam pior. Tudo não passava de religiosidade, uma religião de aparência. Eles eram extremamente zelosos, os judeus eram extremamente zelosos. Você pode vir comigo, por favor, em Amós 4, verso 4? Eles eram extremamente zelosos. Guardavam, ou pensavam que guardavam, né? A lei. Amós 4, verso 4. Olha como eles eram religiosos. Amós 4, verso 4. Vinde a Betel e transgredi, a Gilgal e multiplicai as transgressões, e cada manhã trazei os vossos sacrifícios, e de 3 em 3 dias os vossos dízimos. Amado, olhe para cá. Betel e Gilgal era um lugar de adoração. Eles iam ao culto, eles iam à igreja e voltavam piores. Não havia nenhuma mudança. Nenhuma mudança. A Amós está dizendo, vocês estão multiplicando as transgressões de vocês. Vocês estão ficando cada vez pior. Vocês trazem o sacrifício a Deus, vocês trazem os vossos dízimos, mas a vida de vocês não muda. É isso que Amós está dizendo. Amós 5, verso 5. Olha o conselho que Amós dá. Porém, não busqueis a Betel. Amós está dizendo, não vá à igreja. Não vá lá não. Não busqueis a Betel, nem venhais a Gilgal, nem passeis a Beceba, porque Gilgal certamente será levada cativa, e Betel será desfeita em nada. Então o conselho desse, não vá. Não busque.
Betel tornou-se um centro de idolatria. Eles paganizaram o culto. O sincretismo religioso foi instalado em Betel. Amós 5, a partir do versículo 21, a coisa ficou pior ainda, olha só. Amós 5, 21. Olha Deus falando. Aborreço, desprezo as vossas festas, e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocaustos e vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Eles prestavam culto a Deus e Deus não estava recebendo. Deus disse, nada do que vocês estão fazendo eu recebo. A igreja está linda, vocês estão alegres e felizes, mas eu não recebo nada do que vocês estão me fazendo. Eu me aborreço de vocês. Deus disse, não tenho prazer em vós. Amado, isso é muito duro. Você sabe o que é culto? Você sabe o que é culto? Hoje eu vou ao culto à minha igreja, mas o que é culto? O teólogo John Framer afirma, culto é o reconhecimento da grandeza do Deus da aliança no seu ser e em suas obras. Culto é também o oferecimento de ofertas de louvor e adoração a um ser supremo. É o reconhecimento claro e explícito dos ofícios de Cristo como rei, profeta e sacerdote. Ora, o próprio Jesus diz assim, onde 2 ou 3 pessoas estiverem reunidas, eu estou ali. Aqui tem mais do que isso. Se ele disse, se tiver 2, eu estou, imagina com essa quantidade. Isso é coisa séria, irmãos. Deus conhece o teu coração e o meu. Nós podemos estar sentados aqui com a garantia de que nada vai nos acontecer. Nada vai nos acontecer. Jair postou um vídeo de um amigo que estava jogando bola. Puf, morreu. Você acha que ele sabia que ia morrer jogando bola? Se ele soubesse, ele não iria jogar bola. Se você soubesse o dia que você ia morrer, você não saia de casa. Isso é sério. Acorda, irmão. Acorda. Vou lhe dizer uma coisa. Só Deus sabe se nós vamos chegar a 2024. Só Deus sabe. Nós temos a convicção de que vamos chegar. Ninguém aqui sabe disso. Só Deus. A garantia, não há nenhuma garantia em que você não esteja sentindo nada e que nada vai acontecer. Há menos de 2 meses, um amigo, nós corremos juntos. Nunca sentiu nada. Foi correr como sempre faz. E quando chegou aqui em frente ao centro de convenções, começou a se sentir mal. Lhe faltou ar, uma agonia. E correu para casa. Não pediu socorro a ninguém, tomou um banho, pegou o carro. Ele é taxista. Quando chegou aqui na frente, passou mal. Ele tacou a mão da buzina, todo mundo correu, os bombeiros estavam ali. Estou me passando mal, levaram. Pressão, 21/8. Desespero bateu. Primeira coisa que o cara pensa, vou-me embora. A segunda, eu estou preparado. A terceira, vou para onde? O médico disse, você faz o quê? Ele disse, eu corro. Você é hipertenso. Você não sabia disso? Não, eu não vou a médico. Eu não vou a médico. Lhe passaram uma bateria de exames. Ele fez? Não. Passou mal de novo. Puf, pressão subiu. Está tomando losartana de manhã e à noite. 2 losartana por dia. Uma série E o médico disse, é até o fim da vida agora. Você vai tomar. E uma bateria de exame. Tem que cortar refrigerante. Não beba. Não tome nada com álcool. Tenha cuidado com a sua vida. Meus amados irmãos, para nós cristãos há somente um Deus, um único Deus. E nós estamos aqui para adorar Ele. Porque nós estamos vivos pela sua graça.
É Ele que devemos adorar. Nós cristãos não adoramos anjos, porque anjos são criaturas, não são criador. Não nos prostramos diante de imagem nenhuma feitas por mãos humanas, porque uma imagem ela tem olhos, mas não pode me ver, tem boca, mas não fala comigo, tem ouvidos, mas não pode me ouvir, tem mãos, mas não pode me acudir, tem pés e não pode vir até mim. Nós não adoramos imagens. Não adoramos filhos, esposas, ninguém. Nós amamos e respeitamos as pessoas, mas não adoramos essas pessoas. Em Atos capítulo 10, Atos 10, versículos 23 a 26. Atos 10, verso 23 a 26. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, verso 23. A palavra do Senhor diz assim: Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jope foram em sua companhia. No dia imediato, entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles. Tendo reunido os seus parentes e amigos íntimos, aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e fez o quê? Prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Mas isso é típico do ser humano. Primeira pergunta que um repórter faz a uma pessoa: qual é o seu ídolo? Qual é o seu ídolo? A pessoa pode estar numa igreja evangélica e ser idólatra. Ela adora seus bens, adora seu esposo, seu marido. Então, ali estava quem? Um apóstolo de Jesus Cristo. Ele tinha poder para fazer milagres. Cornélio jogou-se aos pés. Mas o que é que Pedro fez? Versículo 26. Mas Pedro levantou, dizendo o quê? Ergue-te, que eu também sou homem. Ora, a igreja católica, ela afirma que Pedro é o quê? O que é que ela afirma? Não, rapaz. O que é que a igreja católica diz sobre Pedro? É um papa. É o primeiro papa. Só que Pedro aqui disse: levanta. O papa estende as mãos para o pessoal beijar. Mas se joga lá. Líderes religiosos. Pedro disse: não, que é isso? Faça isso não. De jeito nenhum. Sou conservo teu, rapaz. Um servo de Deus não aceita isso de jeito nenhum. Eu vou te mostrar um apóstolo de Jesus Cristo que viu um anjo, jogou-se aos pés do anjo, quando o anjo se materializou. Apocalipse 19, o apóstolo João, quando recebeu a revelação do Apocalipse. Ouça o que o anjo disse a João. Apocalipse 19, versículos 9 e 10. Não tenha pressa de sair daqui, porque o culto hoje deve acabar umas 5 da tarde. A gente já vai emendar com a noite. Traga o almoço, a gente come aqui mesmo. Apocalipse, o cara está preocupado com o almoço, meu irmão. Que é isso? Você está recebendo alimento espiritual, cara. João Batista comia gafanhoto meio silvestre. Apocalipse 19, versículo 9. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados, felizes, aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostei-me ante os seus pés, isto é, ante os pés do anjo. Para quê? Adorá-lo. Ele quem? O anjo, porém, me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus. Aleluias. Pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Apocalipse 22, versículos 8 e 9. Veja, adora a Deus. Não é homens, não é pastores, não é presbíteros, é a Deus. Respeite as pessoas e adore a Deus. Apocalipse 22, verso 8. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse: vê, não faças isso. Eu sou conservo teu,
dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Presta atenção. Todos nós aqui somos falhos. Somos salvos pela graça do Senhor. Alguns falham mais por conta do pouco conhecimento da palavra, mas à medida que você for crescendo, esses erros vão diminuir, porque a própria palavra vai te segurar. Agora, você sabe que os anjos são poderosos, são ou não são? Há anjos que têm poder sobre os ventos, o poder dos anjos vem de Deus. Mas você sabe o que aqui está escrito a teu respeito e ao meu? Anjos são espíritos ministradores, criados a serviço dos que hão de herdar a salvação. Que coisa é essa, irmão? Deus criou anjos para nos servir, nos proteger. Não podemos vê-lo. Não é sorte quando você acontece alguma coisa, aparece alguém, às vezes é um anjo até materializado. Paulo diz que alguns hospedaram anjos sem saber. Aquela pessoa que te ajuda e você nunca mais vê. Você nunca mais a viu. Tem pessoas que me ajudaram em momentos difíceis, nunca mais eu vi. São anjos de Deus. É o cuidado de Deus para conosco. Então, culto é um sacrifício a Deus. Culto é um encontro solene dos fiéis adoradores com Deus Santo, o eterno, aquele que era, que é e que há de vir. Paulo diz: apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Lábios que professam o seu nome. Ou seja, eu não posso, irmãos, jamais ignorar algo que está na palavra. O meu culto a Deus, só você pode cultuar a Deus. Você não pode dizer à sua esposa: cultue a Deus por mim hoje. Não, é você e Deus. O culto precisa ser teocêntrico, ou seja, Deus é o centro do culto. É a Ele que queremos agradar, louvar, adorar e servir. O culto antropocêntrico, onde o homem é o centro do culto, é para agradá-lo, homenageá-lo. Às vezes Deus nem aparece, é tanta homenagem. Olha, estamos hoje aqui com o prefeito não sei de quê, estamos hoje aqui com o presidente não sei de quê. Irmãos, pode estar aqui quem for. A pessoa mais importante aqui é Jesus Cristo. Não tem que chamar político, não tem que chamar autoridade para subir no púlpito. Não, a maior autoridade é quem está pregando. A maior autoridade é quem está pregando. Quem está aí tem que ouvir a palavra e glorificar o Senhor. No culto antropocêntrico, é todo para agradar a Deus, ao homem. Por isso que tem tanta coisa no culto que agrada as pessoas. Quem é que não quer estar no culto que tem festa, dança, tudo que a carne gosta? Quem é que não quer? Quem é que não quer estar no culto, meu irmão, onde está dando brindes? Então, meu amado, o culto deve ser agradável a Deus, não a nós. Nós não estamos aqui para nos agradar, estamos aqui para agradar a Deus. Então, há pessoas que vão à igreja, gostam de ouvir pregações, mas suas vidas não mudam. Não são transformadas, seus pecados não são confrontados. Queridos, João Batista foi preso por Herodes. Você sabe por quê? Porque ele confrontou o pecado de Herodes. Ele disse: Herodes, você está em adultério. Essa mulher que você está é a esposa do teu irmão, é a tua cunhada, cara. Você é louco. Ele confrontou. Não existe palavra confrontando mais ninguém. Como é que as pessoas vão mudar? Como as pessoas vão mudar? Uma certa ocasião, a senhora veio ao culto, passou um tempo, não apareceu, a pessoa foi visitá-la, foi um irmão que convidou. Quando chegou lá, disse: eu não vou mais não. A senhora foi maltratada? Disse: não, me trataram muito bem, mas eu não vou mais. Mas por quê? Disse: não, porque o que eu ouvi é o que eu não quero ouvir. Eu não quero deixar bebida, eu não vou deixar de ir para as paz, eu não vou deixar de viver a minha vida. Você entendeu? E no dia que ela veio, a palavra confrontou tudo isso. Então, como não houve mudança, ela ficou ofendida. Porque a palavra tem que produzir mudanças. O idólatra deixa a idolatria, aquele que está errado deixa. Por quê? Porque está sendo confrontado. Mas se não há confronto, como é que vai haver mudança? Então, o culto que aquele povo estava prestando no período de Amós era um culto animado, cheio de entusiasmo. Havia muita música e celebração. Há igrejas que têm coragem, que são uma coisa linda. Você chega, chora, tá? Mas quando chega na palavra, você chora de raiva. Você chora no culto, oh Deus, que coisa maravilhosa. Mas quando vem um momento na palavra, pronto, acabou. Não tem. Mas tudo isso não passava de fogo estranho no altar, não passava de barulho aos ouvidos de Deus. Então ouça o que vou lhes dizer nesses minutos finais. Não é a quantidade de atividades religiosas,
que transforma a vida de ninguém. Não é frequentar regularmente uma igreja, porque tem muita gente que frequenta e não é transformada. Não é o ser batizado nas águas, porque Simão foi batizado nas águas e não era convertido. O ladrão da cruz não foi salvo. Não é por fazer muitos jejuns. É pela obediência à palavra. Diga pela obediência. Se você acha que está salvo apenas porque conhece a Escritura, deixa eu lhe dizer uma coisa. Satanás conhece mais do que você e já está condenado. Nós precisamos nascer de novo. É preciso haver arrependimento. E eu termino com duas passagens bíblicas. 1 de João, bem pertinho de onde você está. 1 de João 3, verso 9. 1 de João 3, versículo 9. 3, verso 9. Duas passagens. 1 de João 3, verso 9. 3, verso 9. Ouça o que João diz aqui. Esta sim é uma palavra confrontadora. Confronta a mim, confronta você, confronta a todos nós. 1 de João 3, verso 9. 1 de João 3, versículo 9. Todo aquele, isso inclui homens, mulheres, jovens e velhos, todo aquele que é nascido de Deus, não vive na prática de pecado. Pois o que permanece nele é o quê? A divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de quem? De Deus. Agora você vai olhar para cá. O que é que João está dizendo? Estaria João dizendo aqui que o crente não peca? Não. O que João está dizendo é o seguinte, que a prova de que uma pessoa não é convertida é que ela vive na prática de pecado e gosta. Se uma pessoa vive na prática de pecado, tal pessoa não é convertida. Porque João está dizendo, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática, isto é, ele não peca habitualmente. O crente não peca mais habitualmente. O ímpio sim, ele peca habitualmente. Nós não mais, porque em nós há a divina semente, que é a palavra de Deus. Além do mais, está em nós o Espírito Santo, e a presença do Espírito produz em nós o fruto do Espírito Santo. São aquelas qualidades morais, aquelas virtudes extraordinárias. E hoje você consegue fazer o que você não conseguia fazer antes. E você hoje não faz mais o que você fazia antes. Por quê? Há poder na sua vida. Então, quando você vê alguém afirmar que é crente, mas vive na prática de pecado, isto é, peca habitualmente, ali você está diante de uma pessoa que está se enganando. Ela não é. Não é. Porque a tendência do crente é deixar o pecado, não é gostar dele. Quanto mais santo você vai ficando, quanto mais esse processo de santificação na sua vida, ele vai avançando, mais santo você fica, mais parecido com Cristo você vai ficando. Você já está justificado, seus pecados passados, presentes e futuros foram tratados. Entenda isto, uma vez salvo, salvo para ser. Ah, mas essa doutrina é perigosa, pastor. Dizer uma pessoa a verdade é perigoso? Não. Dizer uma pessoa que ela está salva, pode ser que ela faça o que ela quiser. Aí eu acabei de dizer. Se você vê uma pessoa viver na prática, tal pessoa não foi convertida. Uma pessoa que descobre que está salvo para sempre, ela vai procurar viver mais em santidade. Porque ela sabe que se errar, Deus vai disciplinar. Deus disciplina o filho. Os pais de hoje é que não disciplinam mais os filhos, com medo. Hoje eu vi um exemplo que eu fiquei triste. Um filho ameaçou a mãe e disse, olha, se a senhora tocar em mim, eu vou para Maria da Penha. Eu vou dar parte da senhora. O filho disse à mãe. Eu vi de uma época que meu pai olhava, diga, não, nada não, está tudo certo. Meu pai, não vai não. Hoje os filhos fazem o que quer com os pais. Fazem o que quer. Acabou-se. Faz o que quer e está tudo certo. Os pais não mandam mais em nada, é os filhos que mandam. Olha, eu quero namorar com esse rapaz aqui. Ele já matou 8, é gente boa. Você não vai namorar? Namora escondido. Foge, transa, engravida. Não vem saber, acabou. Vai. Tem até medo, os pais têm medo de confrontar os filhos hoje. Para não sair de casa, fazer uma besteira. Felizmente é a realidade que eu estou dizendo aqui. Eu sou um privilegiado, eu vim de uma geração, glória a Deus por isso que caráter, tenho caráter. Caráter. Nunca fui de pegar nada de ninguém, né? Era pobre, vim de uma família pobre. Eu tive que trabalhar com 13, 14 anos de idade. Hoje uma criança com 13, 14 anos de idade não pode mais trabalhar. Só que eu trabalhava e estudava. Tá?
E hoje o pior de tudo é que os filhos estão tudo errado e os pais tudo passando a mão. Não tenha coragem de pegar a Bíblia e dizer, meu filho, olha, se tu pisar na bola, tu vai pro inferno, cara. O tipo de vida que tu tá vivendo aí, Deus não agrada, não. A chibata vai comer você, rapaz. Você tá errado, rapaz. Quer transformar a minha casa em quê? No motel? Os filhos se agarram, vai pra cama. Tem pai que não é melhor fazer aqui do que fazer na rua. Aí, o resultado é que um dia a fatura chega, né? Deus não dorme, de Deus não se zomba. E às vezes a chibata come no pai, na família, tumulto. O próprio Deus faz isso. O próprio Deus. Então, os pais estão até com medo de confrontar o pai, os filhos, dizer alguma coisa. Né? É porque você já vê na televisão, vê em tudo quanto é lugar. A minha mais velha queria namorar com um rapaz que frequentava a igreja uma vez. Não, vai namorar não. Mas chorou, me abraçou, disse, não namora não, filha. Lá na frente você vai saber. Pronto, mas está aí casada, graças a Deus. Né? Mas eu disse não. Tem que dizer não. Quem manda na minha casa sou eu. Vai? Manda na minha casa sou eu. E tem que ser assim, porque os meus pais eram assim. E essa é a educação que funciona. De hoje, nota zero. Nota zero. Felizmente está aí. Se fosse nota boa, não veríamos o mundo como está hoje. É só ver a quantidade de jovens que está aí preso. Só ver a quantidade de jovens. Vai ver quantos pais foram visitar os filhos hoje no presídio? Quantos foram? Ninguém gosta de ouvir isso, mas é verdade, irmão. A verdade dói. Tem que assumir, falhei. A verdade é essa. Não podemos ser, a gente tem que ser maleável e tal. Depois que estiver lá fazendo tudo errado, você tiver indo a um presídio, e aí, como é que fica a situação? Você não tem noção da quantidade de jovens que eu atendo, rapaz. Inclusive, às vezes, alguns até parentes de vocês. Meu filho, às vezes chegam alguns aqui, ó, lá dentro, meu filho, essa vida aí, essa vida não dá para você. Antes da pandemia, parou um carro na porta da minha casa. Um rapaz me chamou e disse, pastor, o senhor tem um minuto? Tem. Abri o vidro, o senhor está vendo esse rapaz aqui? Isso é o terror. É o quê, rapaz? O pai não aguentava um sopro, magro, seco. Isso aqui é o cão chupando manga. Eu trouxe ele para o senhor dar uns conselhos a ele. Arrodeei, meu filho, estão querendo matar ele. Estou levando ele, não sei para onde. Meu filho, tá. Quantos vêm aqui à igreja? Conversam comigo. Quando eu vejo, vou logo junto. É um trabalho árduo, irmãos. Porque em casa não tem esse trabalho. Infelizmente não tem. É só comprar um celular, um videogame, tá tudo certo. For para o celular, joga para o neto, joga para o filho, tá tudo certo. E o resto, desculpa a expressão acadêmica, que exploda. E o resultado é esse aí que nós estamos vendo hoje. Famílias destruídas, lares esboroados. E eu termino a minha homilia em Amós 5, verso 4. E aí vem aquele velho pensamento. O que será dos nossos netos daqui a 10 anos? Como esse mundo vai estar? Só Deus sabe. Amós 5, verso 4. Eu termino com esta palavra. É a única saída. É a única solução. É a única. Só tem um lugar que você pode levar seus filhos e orar para que eles realmente mudem. Amós 5, 4. Pois assim diz o Senhor, a casa de Israel, buscai-me e vivei. Buscai-me e vivei. Só a vida em Deus. Esta é a palavra. E o Espírito Santo colocou no meu coração. Buscai-me e vivei. Quem diz isso é o Senhor, não é o pastor. Vamos nos preparar para a ceia, irmãos. Buscai-me e vivei. Isaías diz, olhai para mim e sede salvos. Só há salvação no Senhor, querido. Um rapaz me fez uma pergunta interessante. Pastor, por que a gente ceia ainda hoje, se Cristo já está em mim? Eu digo, vou lhe responder. Quem é o apóstolo gentios? Ele disse, Paulo. Quem orientou a igreja a ceia? Ele disse, Paulo. Então pronto, Paulo é o nosso apóstolo. É uma instrução do apóstolo gentios. Fazer isto até que ele volte. Nós estamos nos lembrando do que Cristo fez na nossa vida. Você imagina se
Você imagina nós aqui agora, se o Senhor aparecesse aqui, em que coisa? Imagina como ele apareceu a Paulo no caminho de Damasco. Quem não tem cabelo ia criar cabelo na cabeça. Nós teríamos aqui uma crise de desinteria terrível. A maioria dos irmãos sairia daqui com o fundo da calça cheio. Muitos cairiam. Que coisa, hein? Imagina João quando viu Cristo ressuscitado. Ele brilhava como o sol na sua força. João caiu aos seus pés como morto. Ele disse: João, eu sou aquele que estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. O cristianismo não é uma religião que adora mortos. Nós adoramos um Deus vivo, porque só um Deus vivo como nós pode nos ajudar e pode nos ouvir. E são nos momentos mais difíceis da nossa vida que nós nos lembramos que Deus existe. Um diagnóstico médico desfavorável, é aquela notícia de uma doença incurável e que você diz agora, só Deus. Aí você começa a pensar o quanto lhe faz falta você não dá atenção à palavra. Não é apenas ouvir, é colocar em prática. Porque a única coisa que vai nos sustentar quando a tempestade e os ventos soprarem é a palavra. Nada mais. Nada, absolutamente nada. Só a palavra. Não há outra coisa. Se você tiver o conhecimento da palavra, da graça, você vai conseguir resistir. Quando eu digo resistir, sem desespero. Mas se você não tiver firmado no Senhor, você vai gritar como louco e vai questionar Deus, como muita gente faz nos velórios. Ele mudou a história da minha vida. Por causa do amor a Cristo, eu deixei coisas que eu gostava, amizades, trabalho, divertimento, para ocupar um púlpito de uma igreja, sem garantia de nada. Para fazer isso, tem que amar o Senhor. Tem que amar, tem que acreditar na sua palavra, nas suas promessas. E eu me lembro que Pedro perguntou: Senhor, nós deixamos tudo por amor de ti. E o Senhor disse: Pedro, aqui mesmo na terra, você ainda vai ser abençoado. Mas as bênçãos maiores estão na vida por vir. Meu amado, a maior riqueza é que vem de Deus. Tudo nesta vida está envelhecendo e morrendo, inclusive você. Inclusive você e eu. Tudo aqui é passageiro. Os prazeres do mundo são transitórios. Vai chegar daqui a alguns meses o carnaval. Serão alguns dias em que as pessoas vão gritar, cantar, beber, fazer de tudo. Depois, tudo passa. E o coração delas continuará vazio e sem Deus. E se Deus não fizer nada, elas vão continuar assim, vazias. Porque só Ele pode preencher o vazio da alma. Ninguém mais. Religião não preenche. Namoro, casamento, sexo, nada disso preenche. Porque todas essas coisas são passageiras. Mas o que Deus te oferece é vida eterna. Vida eterna. Nada paga o que Ele fez na minha vida. Não tem nada nesta vida que me dê mais prazer do que estar na igreja, junto com a minha família na fé, minha nova família espiritual. Deus nos reuniu, Deus nos introduziu na família dele. Nós fomos adotados, somos escravos de Cristo. Pai, eu consagro esses elementos. O pão, este pão é símbolo, irmãos, do corpo, é apenas um símbolo do corpo de Cristo que foi pendurado no madeiro. Ele é o Cordeiro de Deus, disse João, que veio para tirar os nossos pecados. O vinho é símbolo do sangue de Jesus Cristo, que foi o preço pelo nosso resgate. Custou alto, custou sangue precioso do Senhor. Lá em Atos diz isso. Distribuam os elementos.
E você que vai cear, por favor, espere que os demais sejam servidos. Opa, quase que eu derrubo. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, E das tuas águas. e das suas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti. Minha vida Te consagrei. Meus 12 talentos Meus 12 talentos são pra te servir. Meus dons preciosos são teus. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo, Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra. vem tua obra em mim completa. Até que o mundo possa ver tua glória e meu rosto brilhar. Tua glória em meu rosto brilha. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. a tua palavra A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, minhas vestes no sangue lavei, e das suas águas bebi, para ser uma oferta pra agradável a ti. ser uma oferta agradável a ti. Minha vida te consagrei. Minha vida te consagrei. Com meus 12 talentos, Meus 12 talentos são pra te servir. meus dons preciosos são teus. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão Na minha vida sem ti. minha vida Tu és meu sem Senhor e meu ti. Deus. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo Refina o ouro. refina o Vem tua ouro, obra, vem tua obra em mim completa. até que o mundo Até que o mundo possa ver tua ver glória e meu rosto brilhar. tua glória em meu rosto brilha. Até que o mundo Até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilha. Eu recebi um áudio da irmã da Igreja Batista, Táfnis, que está em Garanhuns e está com leucemia. Eu assisti um vídeo, um vídeo que foi me mandado por Marta, nossa irmã Marta, que está agora me assistindo. E eu, conversando com a minha esposa, eu digo, veja o semblante dessa menina. Se você olhar, você diz, ela não tem doença. Uma calma, falando e apenas dizendo, irmãos, orem, Deus está no controle da minha vida. Impressionante. Uma doença gravíssima, mas você não vê um desespero na vida dela. Confiança no Senhor é a única resposta.
Paulo, quando escreve aos Filipenses, Paulo diz o seguinte: e o Deus da paz seja convosco. Ele guardará o vosso coração, preste atenção, o vosso coração e a vossa mente, em Cristo Jesus. A paz de Deus não é paz com Deus. Você já está em paz com Deus. Você já foi justificado. Essa paz com Deus é a paz da justificação. A paz com Deus é a paz da tranquilidade. Eirene, do grego. Repouso e segurança para sempre. Entenda a obra de Deus. Além dele te salvar, ele sabe que quando você está preocupado, seu coração e sua mente ficam perturbados. Mas há um atalaia, um vigilante, uma paz que guarda essas duas faculdades que são mais atacadas. Deus se preocupa com você, querido. Por isso que ele diz, não andeis ansiosos. E o apóstolo Paulo repete, de coisa alguma. Ansiedade em qualquer tempo na vida de um crente é pecado. Porque o crente com essa palavra, ele sabe que Deus resolve tudo o que ele quer. Ele está no controle. O que você pode fazer, faça. O que você não pode, entregue a Deus. Coloca aos pés do Senhor e confia. Davi disse, em paz me deito, logo pego no sono, porque tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. E Davi estava cercado por inimigos. Ele não disse isso estando no resort. Não. Guarda, eu não tenho que temer. Se é Deus quem está no controle da minha vida, eu não tenho que me desesperar. Paulo disse, o meu Deus, segundo sua riqueza em glória, é de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Não adianta você se matar de trabalhar. Você só terá o que Deus quer que você tenha. Confie no Senhor, faça a sua parte. Não deixe de adorar a Deus por conta de trabalho. Eu tenho autoridade para falar sobre isso. Durante 20 anos eu fui um dedicado ao meu trabalho. Mas eu entendi perfeitamente que eu tenho que ser dedicado ao Senhor. Porque quem cuida de mim é Deus. Porque se você adoecer, você perde cliente. Se você adoecer e for empregado e demorar muito, você vai ser demitido. Porque muitas pessoas são peças descartáveis. Mas para Deus você é filho. Para Deus você é um eleito. Você não é uma peça. Você é um filho de Deus. Você é um eleito. Então não despreze aquele que te salvou. Os homens não. O mundo aí despreza. Adoeceu, acabou. Você só tem valor enquanto tem saúde. Mas para Deus, amado, não. Deus não. Deus valoriza você porque Ele está habitando em você, querido. Nunca se esqueça disso. A Bíblia diz que enquanto comiam, Jesus tomou um pão. Ele partiu aquele pão. Ele abençoou o pão. Ele deu a cada um dos seus discípulos e disse a eles, tomai e comei. Isto é o meu corpo. Imagine o parafuso na cabeça daqueles discípulos. Isto aí é o meu corpo. O que Jesus estava dizendo? Eu sou o Cordeiro de Deus. Eu sou o único sacrifício que vai resolver o problema de vocês. Eu sou o único sacrifício que Deus vai aceitar. Eu vim expiar os vossos pecados. Coma desse pão, querido, que simboliza o corpo do Senhor. Pedro disse, carregando sobre ele os nossos pecados. Há mais de 20 anos, eu já tinha deixado de beber. Há um rapaz que está conosco, que ele bebia junto com meu pai. Hoje meu pai não está vivo. E como bebia? E esse rapaz hoje está em cima do altar, Marcelo. Deus transformou um cachaceiro no servo dele. E tem muitos aqui, e muitas igrejas. Eis alguma coisa. Isto é ressocialização. Que Deus permita um dia eu ter a oportunidade de conversar com uma dessas celebridades e mostrar a elas o que é ressocialização. Nós somos pessoas, fomos ressocializados. Fomos transformados. Nos tornamos pessoas melhores. O crente é uma pessoa melhor. Porque ele deixou de fazer aquelas coisas que prejudicavam as pessoas. Quando Zaqueu ouviu Jesus pregar na sua casa, ele disse, Senhor, se eu defraudei alguém, eu vou restituir. Olha lá a palavra, o efeito da palavra. Se eu machuquei, eu vou pedir perdão. Se eu errei, eu quero me consertar. Cada culto que a gente vê assim, a palavra vai mudando.
Zaqueu ouviu Jesus pregar. Não nos é dito o que Jesus falou para ele, mas percebemos a mudança foi radical. Assim tem que acontecer na vida de todo aquele que ouve a palavra. Tem que existir mudança, porque a palavra é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Em seguida, irmãos, o Senhor pegou um cálice e, tendo dado graças, ele o deu a seus discípulos e disse a eles o seguinte: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Veja, nova aliança, a graça de Deus, que será derramada em favor de muitos para a remissão de pecados, isto é, para pagamento de dívidas. Não em favor de toda a raça humana, em favor de muitos, os muitos que ele escolheu e predestinou para a salvação. E glorifique a Deus por isso, por você ser um deles. Vamos beber deste cálice da nova aliança. Você está feliz por ser um servo do Senhor, querido? Vamos cantar aquele hino Te Conhecer? Você pode colocar aí na tela, querido? Você coloca aí pra gente? É Te Conhecer, não é o teu Califórnia, não. Ele às vezes dá uns tons aqui que o ouvido vai lá. Um dia desse ele pensei que ele ia cantar aquele... Como é? Aquela música bem lenta que um dia a gente estava vendo. Rapaz, fugiu o nome agora. Quando ele deu o tom, eu digo, já ia entrar já. Tô esperando, meu filho. Tá na tela? Aleluias. Tudo que eu quero está em ti. Toda a minha vida eu te entrego. Pois não há outro além de ti. Tudo que eu possa conquistar não se compara à tua presença, nem ao prazer de te adorar. Dias vêm, dias vão, e em meu coração só aumenta o desejo de te encontrar. Agradecido eu sou pelo que já recebi, mas não estou satisfeito. Eu quero mais te conhecer e prosseguir em te conhecer. Esse é o alvo da minha vida, Senhor, te conhecer e prosseguir em te conhecer. É tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Tudo que eu quero está em ti. Toda a minha vida eu te entrego, pois não há outro além de ti. Tudo que eu possa conquistar não se compara à tua presença, nem ao prazer de te adorar. Dias vêm, dias vão, e em meu coração só aumenta o desejo de te encontrar. Agradecido eu sou pelo que já recebi, mas não estou satisfeito. Eu quero mais te conhecer e prosseguir em te conhecer. Esse é o alvo da minha vida, Senhor, te conhecer
e prosseguir e te conhecer. É tudo que eu quero Pra minha vida, Senhor. Eu quero te ver Como nunca te vi, tocar-te, sentir tua mão te tocar. Podes fazer em mim o que tens que fazer. Quero ser segundo teu coração, te conhecer E prosseguir e te conhecer. Este é o alvo Da minha vida, Senhor, te conhecer e prosseguir e te conhecer. É tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Este é o alvo da minha vida, Senhor. És tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo estejam sobre vós. Que os anjos do Senhor te guardem, protegendo você de todo mal, querido, de acidente, seja lá do que for. E que com a graça do Senhor possamos todos juntos, logo mais, estarmos aqui, alimentando nossa alma, crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um bom dia a todos, em nome do Senhor. Daliane! Flávia, chama a Daliane aí. Vou pegar a vassoura. Este é o alvo da minha vida, Senhor.
Tem um aqui no público, pegou? E um lá dentro com o Alessandro. Aqui, dois aqui, ó. Aqui, ó. Foi o de Anderson e de Augusto. Cadê? Foi o de Anderson e de Augusto. Nunca é você andar na sua direção. Sempre ao contrário, frente ao carro. Porque se Deus aqui, então, você tem que sair, mas você tem que ali. O carro não é você. Eu não vou falar, você vai correr. Andar sempre contra, e não só corre contra. Só corre aqui, ó. Porque se ninguém bater na defesa, você é uma casa mesmo. Entendeu? Se você está vendo, você tem que estar vendo. Eu estava. O cavalo veio atrás, ele estava fora. Quando eu escutei, o cavalo estava muito em cima de mim. Aí eu pude subir o meu pé e passou. Eu não senti do lado do meio do cavalo. Eu não fui, não. Ele quer mais forte, ele quer mais. Aí eu fui com o meu pé. Daí eu vou lá. Aí eu disse, eu não sei. Eu acho que o que pegou ela não foi o chão. Eu acho que foi a terra toda. Eu acho que o pé da casa que pegou mas aquele não é uma. Eu ainda vejo que ela está lá perto do bebedouro. Não está lá de jogo com isso aí que quebrou. Nesse ano. Uma salada. A casa bebedouro. As mulheres esqueceu de levar ele para o cavalo. Aí a Dana era porque ele estava até com ele e estava com madeira. Aí ela estava com outro que ele tem, ele fazia com que ele andava com uma coisa, ela não andava com madeira. Ele não estava certinho, todo mundo tem que fazer alguma coisa. Aí ele estava dando igual a varandeira, ele estava conseguindo levar tudo, chegou mais na frente, chegou mais na frente. E eu estava chegando na minha casa, eu estava colocando. O lugar que estava no colo, estava no peito, o cavalo ficou. Cadê o negócio que tu pegou lá? Eu quero responder no junto. Tem duas coisas, um negocinho de. Agora, e uma pedrinha ajudar?
Eu deixei aqui, ó. Eu vou dar um toque aqui, ó. Atrás dela. Vem aqui, bota ele aqui, deixa o segundo, bota ele. Beleza? Amanhã. Faz um foninho pra gente deixar aqui, ó. Pequenininho, só pra jogar aqui. Ela vai ligada mais a ponta, fica ligada, entendeu? Se você pegar aqui, eles ativaram o sistema de chamada.